Começamos a nossa viagem aqui em nosso quadro. Primeira parada, como sempre, é o Rio de Janeiro para ouvirmos o nosso comentarista Fernando Molica. Molica, hoje com um Rio de Janeiro ensolarado, sem aquelas nuvens de ontem, pelo menos é o que está aparecendo aqui da imagem. Bom dia. Bom dia, tudo azul aqui, tudo azul aí no estúdio, né? Com você e o estúdio. Você percebeu? Eu estou quase camuflada de cenário, é um efeito televisivo. Molica, bom dia a todos. Muito bom, vamos começar então o nosso quadro. A gente começa falando sobre a fusão do DEM e do PSL, que foi confirmada e já está mexendo com o cenário político brasileiro. O ex-presidente Lula foi a Brasília para fazer articulações. Enquanto isso, o Centrão considera que Bolsonaro, que cada vez mais se aproxima do Progressistas, funcionaria bem como um puxador de votos para a Câmara. O novo partido, chamado de União Brasil, quer lançar candidato próprio. Jair Bolsonaro reagiu. Vamos ouvi-lo. O PSL e o DEM, criando esse união, certamente nós queremos o protagonismo de uma candidatura viável para a presidência da República. Se quiser deixar fazer campanha na última semana, não vai chegar. A campanha se faz ao longo, de muito tempo e depois ao longo dos 4 anos de mandato. Vamos começar as repercussões por aqui, então, já compartilhando com Molica a pergunta que é: como você avalia esse novo cenário político, Molica, dessa aliança que vem aí surgindo? Pode causar um medo, um susto em alguém? Olha, é muito difícil porque na política 2 mais 2 nem sempre essa soma dá 4. A gente lembra que a eleição de 2018 teve um resultado muito inusitado, as condições foram inusitadas. O Lula, que seria o candidato do PT, estava preso, foi impedido de concorrer. O Bolsonaro ganhou a eleição com um partido então muito pequeno, PSL, ele tinha um tempo minúsculo de televisão no primeiro turno. Isso não impediu que Bolsonaro ganhasse a eleição no primeiro turno, fosse o vencedor no primeiro turno e ganhasse no segundo turno. Então, as condições políticas muitas vezes quebram a lógica política, que mudou muito com a internet, com as redes sociais. Então, aquela matemática, não, é importante ter apoio de tantos partidos, porque esses partidos têm tempo de televisão, havia até uma compra e venda de horários de televisão aí por debaixo do pano. Isso muda. Isso mudou muito nos últimos tempos. Há um protagonismo cada vez maior do eleitor individual e das redes sociais, da maneira como ele se comunica. Agora, é claro, quando você junta 2 grandes partidos, isso gera uma bancada muito forte. Vamos ver quantos dessa bancada ficarão. Há uma primeira questão que precisa ser resolvida. Se a ala bolsonarista do PSL vai continuar no partido. Esse pessoal vai sair, vai ficar? Eu conversei agora de manhã com o deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele me disse que vai esperar primeiro, a tendência do grupo é esperar uma definição do próprio presidente Jair Bolsonaro. Será que ele vai para Progressistas? Será que ele não vai? Como é que isso vai funcionar? E a partir daí se fala-se, lançamento da candidatura de um candidato a presidente da República por esse novo partido, União Brasil. Será que vai ter mesmo? O partido, o DEM tem o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, mas que é citado como eventual candidato do PSD, que não é o partido dele, não é nenhum desses 3, não é nem União Brasil, nem PSL, nem DEM. Há o Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde do DEM, o José Luiz da Atena, do PSL. Ainda é muito cedo para ver isso. Os partidos... Primeiro, não adianta falar em tese, em terceira via. Você não faz candidato por eliminação, um candidato se impõe por suas propostas. Então, esse é o desafio agora da União Brasil, encontrar um candidato que traduza propostas, que tenha aceitação na população. E fica a interrogação, o que a bancada bolsonarista desse novo partido vai fazer? Elisa. Pois é, temos muitos cenários, que devemos acompanhá-los aí nos próximos dias. Como é que vai ficar a situação também do próprio presidente da República, não é, Molica? Por enquanto sem partido. Como seria esse casamento com o Progressistas? A gente estava ontem aqui repercutindo essa questão com você. E na hora de falar sobre um nome que possa vir a surgir em uma fusão, é importante que seja um nome estrategicamente escolhido para que tenha de fato força, não é, Molica? Que seja de fato...
capacitado para fazer uma representação. E é exatamente isso que você está trazendo para a gente. São muitos nomes, por enquanto, sendo jogados ao vento, mas, por hora, a expectativa de quem seria ou quem será o grande nome. Pois é, isso não faz por eliminação. O processo político é dinâmico. Quando a gente olha lá 2016, 2017, ninguém dava muita bola para o Bolsonaro, ninguém acreditava que o Bolsonaro fosse chegar a esse ponto, chegar a vencer a disputa pela presidência da República. O PSL não era nada, era um partidinho com poucos deputados, não tinha tempo de televisão, mas aí o país estava de cabeça para baixo. Né? Toda a questão, aquelas grandes manifestações que começaram em 2013 e depois foram ao longo de 2014, os escândalos, a Lava Jato, a prisão do Lula, as acusações que atingiam muito o PT, havia também acusações com o PSDB, ninguém acreditava que o PSDB viesse a ter um papel tão tímido naquela eleição, que o Geraldo Alckmin tivesse uma votação tão pequena. Houve uma reação do eleitor, uma reação à política, vamos votar contra tudo que está aí. O Bolsonaro, apesar de já ser, na época, um político experiente, com muitos mandatos nas costas, ele conseguiu se vender para o eleitorado como a renovação, como a antipolítica. E isso funcionou em 2018. Agora, resta saber se em 2022 vai ser isso mesmo. Se o eleitor vai querer apostar na ideia da antipolítica, do candidato que se apresenta como aquele contra tudo que está aí, ou esse eleitor vai, depois de 3, 4 anos aí de muita agitação, vai preferir uma coisa mais tranquila. Vamos acalmar, vamos baixar essa bola, porque esse jogo está muito agitado. E isso é muito complicado, não dá para prever agora. Vamos esperar aí os próximos meses. Elisa. Enquanto a gente espera, eu já trago mais um assunto aqui para você, Fernando Molica. A Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar aquele assunto das contas offshore nas Ilhas Virgens, para apresentar explicações aos deputados. Com isso, Guedes é obrigado a comparecer em sessão do plenário na Câmara. O não comparecimento configura crime de responsabilidade. Ainda não há uma data, vai ser definida pela mesa diretora da Casa, mas já sabemos que isso vai ocorrer. Como você avalia, então, Molica, a convocação do ministro Paulo Guedes para, em plenário, explicar-se? Primeiro, é importante registrar o placar, né? Foram 310 votos a 142. É um placar muito expressivo. Sinal de que o ministro Paulo Guedes não tem tanto prestígio assim na Câmara dos Deputados. Há muita gente que quer dar uma pressionada nele. Tem o pessoal da oposição, que é normal, oposição faz oposição, é do jogo, mas tem também ali integrantes da chamada base aliada que também não estão satisfeitos com Paulo Guedes, querem pressioná-lo, ou pressioná-lo para busca de vantagens, né, às vezes locais, pessoais, ou então em termos de rumos da política, questão da economia. Então isso é um sinal importante. O expressivo placar favorável à convocação do Paulo Guedes. Agora a questão ontem até o Caio Junqueira, nosso colega, trouxe algumas informações antecipando que seriam as explicações do Paulo Guedes, dizendo que ele não mexeu no dinheiro desde 2018, o dinheiro que está no exterior, e que ele também se afastou da administração desses recursos, mas isso não elimina o problema. Porque só o fato do Paulo Guedes estar no comando da economia do Brasil, uma economia tão importante, mesmo que ele não faça nada, isso já implica em eventuais vantagens. Ele foi contra a taxação, aquela proposta de taxação de dinheiro depositado no exterior. Só o fato dele ter sido contra, ele não precisa mexer no dinheiro dele que está lá, mas atitudes dele aqui ajudaram a valorizar aquele patrimônio. Foi isso, ele foi contra essa taxação, essa disparada do dólar. É claro que ninguém vai cometer a irresponsabilidade de dizer que o Paulo Guedes fez uma política econômica no Brasil para que a cotação do dólar aumentasse e isso favorecesse o dinheiro dele lá. Porque os 10 milhões de dólares, acho que é em torno disso, que ele tinha lá, que equivaliam a 30 milhões de reais, hoje equivale a quase 60. Claro, ninguém vai cometer uma irresponsabilidade disso, mas efetivamente a subida do dólar aqui, a disparada do dólar aqui acabou aumentando, deixando o Paulo Guedes mais rico em termos reais. Então, são questões. Isso é uma questão legal e é uma questão ética. É isso, diante dessas questões, essas questões é que serão colocadas para o ministro Paulo Guedes na Câmara dos Deputados. Aquela história da mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesta. Essa é a questão que se coloca também para ele. Elisa.
Vamos agora falar sobre um depoimento, mas não tem a ver com o CPI da pandemia não, viu? É o depoimento do presidente da República que quer depor presencialmente no caso que apura uma suposta interferência dele na Polícia Federal. Essa informação foi dada ao STF. O depoimento de Bolsonaro é considerado uma das últimas etapas para a conclusão do inquérito, que foi aberto lá em maio do ano passado. Você deve se lembrar e muito disso, depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou, ao deixar o governo, que o presidente da República tentou interferir em investigações da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro nega veementemente essas acusações. Molica, vamos à forma, então, do depoimento, que agora deve ser presencial. Como você avalia essa posição, essa decisão do presidente da República? Olha, o presidente é muito bem informado, né? Ele tem contatos no Supremo Tribunal Federal, ele tem uma assessoria importante, ele mesmo, né? Ele é um político, né? E ele certamente ele foi informado de que a tendência do ministro Alexandre de Moraes era a tendência de manter o depoimento presencial. Talvez o próprio plenário do Supremo sequer resolvesse, tendesse a decidir isso, deixaria isso nas mãos do Alexandre de Moraes, que, por sua vez, a perspectiva seria de respeito ao voto do antecessor dele na relatoria desse inquérito, que foi o Celso de Mello, que decidiu pelo depoimento presencial. Então, seria mais um embate do Jair Bolsonaro com o Supremo, particularmente, mais um embate com Alexandre de Moraes. E essa decisão do Alexandre de Moraes, respaldada ou não pelo plenário do Supremo, haveria um respaldo, ainda que implícito, ela também implicaria numa espécie de criação de uma jurisprudência para eventuais novos depoimentos do Jair Bolsonaro diante do Supremo Tribunal Federal, já que ele é investigado também em outros casos. Então ele optou por isso, ele acabou dando uma cambalhota, desistiu do recurso. E vamos lembrar, qual é essa história toda? Porque o artigo 221 do Código de Processo Penal admite que determinadas autoridades deponham por escrito. Só que esse artigo 221 está no capítulo das testemunhas do Código de Processo Penal. Então está muito claro que ele se refere quando essas autoridades vão depor na condição de testemunhas, e não como investigadas, não como réis. Então, aí vem a discussão, porque já houve decisões na época do governo Temer de ministros do Supremo Tribunal Federal que concederam ao então presidente Temer o direito de depor por escrito. Então, a defesa do Jair Bolsonaro citava esse precedente. Mas o Celso de Mello, no seu voto, quando ele era relator nesse caso específico do Jair Bolsonaro, no caso da Polícia Federal, o Celso de Mello lembrou que também houve precedente contrário. O Renan Calheiros, hoje relator da CPI, quando ele era presidente do Senado, ou seja, presidente de poder, ele era investigado no Supremo e não teve o direito de depor por escrito, ele teve que depor pessoalmente. Então, a lógica quando a pessoa quando essa autoridade ela é investigada ou ela é ré, ela tem que depor presencialmente. Vale lembrar que no seu voto tem que ver como é que vai ficar esse voto do Celso de Mello, porque na época ele disse o seguinte: o presidente, como qualquer investigado, teria o direito de ficar em silêncio, teria o direito até de não comparecer ao depoimento, né? Porque o depoimento é visto como esse interrogatório é visto como uma peça da defesa. Então, se ele não quer se defender, se ele não quer usar o depoimento para se defender, ele não precisa ir. E outro ponto, eu estava lendo ontem esse voto do Celso de Mello, ele também, esse despacho, ele também diz o seguinte: olha, o Sérgio Moro, que é o acusador do Jair Bolsonaro nessa investigação, tem o direito também de fazer perguntas ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se isso vai ser mantido, se o Sérgio Moro, o advogado dele, vai poder fazer perguntas ao presidente Jair Bolsonaro. Elisa. Lembrando que essa denúncia, na época, que foi estremeceu com as estruturas, não é, do governo federal, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fazendo referência, não é, Molica, aquela reunião ministerial, se eu não me engano, foi no dia 21 de abril do ano passado, em que havia uma quantidade, significativa de ministros e pessoas presentes. 4 ministérios já foram trocados, inclusive, de lá para cá. Então, a gente viu muitas mudanças acontecerem e agora essa investigação que continua ocorrendo. Na sua opinião, Molica, só para a gente amarrar aqui, restam alguns segundos para o nosso quadro. Houve tentativa do presidente da República interferir na Polícia Federal?
Os áudios daquela reunião não indicam cabalmente que houve, não bancam, não dá para você ler aquele áudio e dizer, não, o presidente tentou interferir, mas há indicações, porque o presidente reclama da Polícia Federal, reclama de não ter informações da Polícia Federal e não cabe à Polícia Federal fornecer informações ao presidente Jair Bolsonaro, isso não é papel da Polícia Federal. Aí o presidente também reclama, falando da Polícia Federal, ele reclama da segurança da família dele, dos filhos, e também não cabe à Polícia Federal fazer a segurança do presidente e da família dele. Isso cabe ao Gabinete de Segurança Institucional, ao GSI. Então, quando ele reclama da Polícia Federal e fala que pode mudar diretor, pode mudar ministro, e aí nesse contexto é que fica essa dúvida. Afinal de contas, ele estava ameaçando mesmo mudar a Polícia Federal, mudar o ministro da Justiça para então mudar o diretor da Polícia Federal, porque o que ele reclama da Polícia Federal não cabe à Polícia Federal fazer. A Polícia Federal não é um órgão de coleta de informações, a Polícia Federal não é um órgão encarregado da segurança do presidente e de seus familiares. Então, sim, dá para dizer, é uma interpretação bem possível, dizer que o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão, que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Os próprios gestos posteriores também demonstraram isso. Mas, enfim, isso cabe à investigação concluir, cabe ao Ministério Público e à Justiça avaliarem. Elisa. 22 de abril, eu falei 21 de abril, mas na verdade foi no dia 22, a reunião ministerial do ano passado. Molica, estouramos quase 2 minutos, mas essa conta não é sua porque eu lhe fiz uma pergunta, faltando alguns segundos para o fim. Então, atribuo a mim essa própria responsabilidade do estouro do quadro. Obrigada, viu, Molica? Então, eu também estourei um pouquinho, mas vamos lá. Até amanhã, Delisa, até amanhã para todo mundo. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, repito sempre aqui, não refletem necessariamente a posição da CNN.